perguntar uma curiosidade agora minha. Você acha que essas questões, assim, de, como se dizer, falta de não é estética, mas que nem esse exemplo que você tá usando da Uhum. TV e tal, a nossa rotina, ela tem esse impacto com as doenças mentais tem Total, total. acontecido cada vez mais? Acha que esse impacto é muito relacionado à rotina atual, assim? É muito relacionado à rotina atual e a gente consegue eliminar estresse, depressão e outras doenças através da alteração do ambiente. É esse Então, ponto mesmo que eu estava e você Alteração estava do pensando, ambiente. alteração do ambiente. Por exemplo, se você está num ambiente onde você é sempre submetido a muito estresse. Então, aquele ambiente, ele precisa estar preparado para abraçar esse teu momento de estresse. Então, ele precisa ter coisas para te aterrar, para te acalmar. Então, você precisa ter uma coisa natural, uma planta, madeira. Então, se você sabe que você vai ser submetido a muito estresse naquele ambiente, tenta ter coisas que te tragam aterramento, acolhimento, né, para você ter um Tá. ponto de paz ali. Se você tá num ambiente onde é tudo muito calmo, tudo muito zen, você já tá naquele meio depressivo da coisa, então você precisa trazer um pouco de cor, uma iluminação correta. Tudo isso a gente vai ajustando conforme a necessidade para que o ambiente seja um ambiente de cura e não um ambiente de opressão, né? Então a gente parte do pressuposto que um ambiente para ser agradável, ele precisa ser confortável, ele precisa abraçar as necessidades daquela pessoa e cada necessidade é uma. Então assim, já chegou cliente para mim e falou: meu filho tem depressão, só que ele gosta de tudo preto. E eu não consigo tirar ele do quarto preto. E daí a gente foi, eu falei, não tem problema, vamos dentro do que ele gosta, porque ele precisa se sentir naquele espaço. Ele precisa sentir que aquele espaço é dele. E aí a gente foi. Dentro do preto, a gente trouxe madeira, uma iluminação muito presente, e a gente trouxe algumas coisas na decoração que quebrassem um pouco do preto. E aí eu falei, além disso, você precisa de um acompanhamento Tá. psicológico pra ele, né? Nada é assim, aí trocou o ambiente e curou, Aquilo né? vai deixar ele mais confortável Vai para a deixar ele patologia mais dele. confortável, até pro tratamento dele fluir de uma E forma sem perder a melhor. característica do preto que ele gosta. Sem perder a característica do É. preto, né? Mas já foi aquele ambiente, não é uma caverna, tudo preto, né? A Tinha iluminação madeira, bacana, um tinha uma teto preto, uma iluminação iluminação. legal, quebrou, né? Exatamente. Quebrou. Então a gente fez um mobiliário que era preto, mas a parede dele era cinza. O teto era cimento queimado, a iluminação era muito presente. E o tampo da mesa tinha madeira e tinha um risco preto. Então, assim, eu fui trazendo o preto Que para interessante. trazer a presença dele ali, porque é o espaço dele, onde ele precisa entender que ele é Se sentir à bem-vindo ali, vontade ali, né? né? Se sentir à vontade, mas que não deixasse ele dentro de um lugar obscuro. Então a gente vai corrigindo por aí. Tem até um livro que eu gosto muito, e ele fala, a escritora fala que ela foi conhecer um arquiteto, e ele fala que dentro da construção, a gente consegue antecipar que futuramente você poderia ter uma doença e eliminar aquilo. De que forma? Trazendo algumas coisas para que você consiga ter mobilidade por um tempo maior. Ele fala, parede branca, tudo branco, sem textura, ele vai ser um ambiente mais depressivo, numa tendência à depressão. Então a gente busca trazer de uma forma com que a pessoa vá se movimentar naquele espaço, vá criar Tá. movimento e fluidez. Então a gente deixa um sofá redondo, mais fluido, a gente deixa uma coisa que é um pouco mais alta, então vai obrigar a pessoa a buscar aquela coisa lá em cima. Então, se a gente sabe que a pessoa tem uma depressão, uma patologia, ela não quer sair daquele quadro onde ela tá deitada, daquela forma, a gente introduz coisas que ela precisa fazer, né? De uma forma que vá criar Sem ela perceber, ela movimento tá sem ela movimentando, né? perceber. Exatamente. Então, assim, é muito sutil, é um trabalho que tem que ser feito assessorado de um psicólogo, né, de um psiquiatra, mas que dá muito pra gente abraçar e fazer com que a pessoa se sinta ali, naquele espaço importante, alguém pensou em mim e trouxe a minha personalidade pra cá, e de repente daqui um ano, não seja mais a personalidade dela aquele espaço, e aí precisa ser alterado de novo. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade de entender também que, por exemplo, o adolescente ele passa por diversas fases. Sim. Uhum. Dentro de todas essas fases que o adolescente passa, a gente precisa acompanhar a dinâmica, né? Então, uma hora ele vai gostar muito de uma determinada cor, outra hora ele vai detestar aquela cor. E a gente tem que estar presente no sentido de abraçar e de falar, não, tudo bem, pinta aí. Depois a gente tira, tá tudo certo. Né? Não Entendi. de precisar, por exemplo, um adolescente com 18 anos tem o mesmo quarto de 13.
né? É estranho. É complicado, mas tem. Esse é o... Aquele quarto branco do Big Brother lá, é estudado por alguma coisa? Então, Olha lá, Big agora. Brother é uma pauta, né? Não, sim, aquele quarto branco dá desespero. A pessoa entra ali dentro, ela Não, quer subir mas do pelas Big paredes. Brother não é só o quarto branco, Não é só, Não, não. mas quando a pessoa vai pro quarto branco, que dá desespero? Tudo branco deixa você assim, sem parâmetro? Deixa você doido? Você não tem parâmetro, você não tem nada, você fica só olhando aquilo branco, Você perde tudo muito o- liso você e perde- a luz muito Claro, né? branca. É. Mas o Big Brother inteiro, ele é feito pra gerar atrito. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem, olha por só. exemplo, Ele ativa muito, né? formas curvas. Tem um monte de formas curvas, que isso dá fluidez na conversa. Mas ele tem um monte de forma pontiaguda. Então, você tá sempre num sentido de estou na defensiva aqui, esse lugar é Com perigoso cuidado, pra sempre com mim. cuidado. Sempre com cuidado, posso me Isso machucar gera aqui. estresse. Aí uma pessoa chega e fala um negócio pra você, você já vai na lambada. Então, é um ambiente feito pra dar Meu. treta. Mas é isso que eles querem, entendeu? Não, É. cara, falando do quarto branco, já vai num... E a iluminação lá é completamente feita pra você ficar irritado, Estressado. estressado. Não tem uma luz aconchegante naquele lugar. É só umas placonas assim brancas. Se você E você tipo, fica, a hora de acordar, acorda e pronto, acorda, acabou. pronto, acabou. Tudo meu. pensado pra gerar bagunça lá, treta. Exatamente. Então você, quando a pessoa tá lá dentro, ela já tá submetida a um espaço pra dar treta. Então a gente tem até que ter essa cautela. Às vezes a pessoa fala, nossa, muito legal algumas coisas do É. Big Brother, eu vou repetir em casa. Mas tem que ter cuidado, É. porque nem tudo dá pra se replicar. Né? Você precisa de um profissional. Exatamente. É, cara. Porque assim, ó, eu gosto muito de forma curva e eu sempre falo, gente, dá fluidez na conversa, você se sente à vontade, você bate papo mais tempo, você fica mais Tá. tempo. Só que tudo tem limite. Né? A hora que você vem com uma coisa muito pontiaguda dentro de um ambiente onde você tá super relaxado, você dá pane no cérebro. Ou eu tô num lugar que é muito confortável, Ou muito não. relaxado, ou eu tô num lugar de pânico, onde eu tenho que estar sempre com o meu senso de segurança ativado aqui. E aí uma pessoa Não, e as solta cores lá é muita cor, né? Você fica meio muita doido cor. lá dentro, né? Então, assim, tanto tem cor pra te dar muita fome, quanto tem cor pra te deixar muito animado, quanto tem cor pra te deixar pra baixo. Então, Uhum. assim, você fica naquele fluxo intenso de sensações e sentimentos. Imagina É isso, o você prato sem saber feito dentro pra da sua dar. casa. Então, não dá, né? Sem você saber dentro da sua casa, É, imagina. pior que é mesmo. Então, é um prato feito Pô, pra cara. dar treta. Meu Né? E é Deus, pensado muito pra bom, isso. muito Tem bom. vários estudos, quem quiser pesquisar, tem muita gente que já faz o roteiro. Ó, isso aqui é pra isso, isso aqui é pra isso, isso aqui é pra isso. Eu não tenho esse estudo a fundo pra falar, mas Big Brother é inteiro pensado. É pra dar treta de É pra dar geral treta, mesmo. é. Eu vou fazer algumas perguntas que eu lembro lá do Instagram, não tô conseguindo entrar agora nele. O pessoal perguntou sobre banheiro pequeno, se tem alguma dica que possa dar e que dê mais fluidez no banheiro. Banheiro pequeno. O que a gente precisa respeitar é a função dele. Então, o lugar de ter a bacia sanitária com papel higiênico e a lixeirinha e ali uma ducha, isso precisa funcionar muito bem. O lugar da pia, o espelho, então, de repente, por exemplo, tem um pouco armário embaixo. Agrega um armário na parte de cima com um espelhão. É uma coisa que a gente via muito antigamente, né, na casa de vó e tudo mais, mas a gente já resgatou isso de uma forma modernizada, mas que aí você consegue ter um pouco mais de espaço. E dentro do box, tentar, se for possível, né, se a construtora liberar, se não for casa, trazer os nichos para dentro da parede. Nichozinho pra colocar o shampoo dentro do box, Isso, né? porque aí o box já é apertado. Aí você vai botar mais uma prateleira ali, então às vezes você vai perde espaço. abaixar, É bate a verdade, é cabeça, verdade. fica desconfortável. Então, se você consegue agregar o nicho dentro do É. box, legal, ajuda. E aí, assim, é deixar o mais funcional possível para tua rotina. Então, deixar menos coisas no banheiro, mas aquilo que você vai usar. Então, por exemplo, se é uma pessoa que se maqueia no banheiro, existe a possibilidade dela se maquiar no quarto? Pra gente ter menos Pra coisa naquela desaliviar um pia. pouco o banheiro, que é Exatamente, pequeno. exatamente. Tá. Então, assim, banheiro pequeno é deixar ele muito bem iluminado. Então, assim, uma dica de iluminação. Uhum. Pra quem tá fazendo um banheiro super pequeno. Ilumina a borda toda. Porque aí você legal. dá um pum, entendeu? Parece que o ambiente é maior. É. Então, se você põe uma lâmpada, por exemplo, você põe um trilho desse no meio do banheiro, você vai estreitar ele. Depois, Vai você aparecer... pôr em volta na E você... jantinha de dilatação Exatamente, do forro, né? exatamente. Você jogou o LED ali inteiriço, você dá Olha uma que dica amplitude legal, hein? pro ambiente. É isso Que aí. legal. Gravem aí. Ou Agora, então, assim, não quero botar em tudo. Então, bota bem na lateral rente com uma parede. Entendeu? Para que você tenha uma percepção de que o espaço é um pouco maior. Essas regrinhas aí que a gente vai brincando. E usar tons mais claros. legal.
Gostei. Aí, só que muita gente perguntou sobre esses quesitos pequenos, assim, por exemplo, Aham. cozinha. A cozinha, eu gosto, por exemplo, muito de temperos, Uhum. potes e tudo mais. O que eu faço numa cozinha pequena? O que você faz numa cozinha pequena? Primeira coisa, quando a gente vai morar num lugar que a cozinha é pequena, a gente tem que tomar cuidado com o sal e tempero que tem sal. Porque é isso que faz a dobradiça e a corrediça enferrujar. Uhum. Então tem que ser aquele pote hermético, né? Que você Tá. fecha e trava ele. Então sal, tempero que contém sal, tudo isso você guarda dentro desses potes herméticos. Então compra padronizado, todos os potinhos iguais, etiqueta, tudo bonitinho. Tem uma gaveta organizada, já vai te aliviar tanto a organização quanto a durabilidade do móvel. Tá. Senão, dentro de 1 ano e meio, 2 anos, você vai estar com aquela gaveta ferrando. O sal faz isso, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. E o outro cuidado é o seguinte, você tem o fogão aqui, o cooktop ou o que seja, Tá. né? Você precisa ter uma dinâmica de, eu tenho um espaço desse lado e um espaço desse lado. Então, se a minha pia fica aqui, legal, né? E sempre você tem que pensar num triângulo. O meu fogão tem que conectar com a minha pia, que tem que conectar com a minha geladeira. Tá. E o mais legal, se for possível, é ter um espaço ao lado da geladeira que você possa abrir a geladeira, retirar o que você quer, colocar aqui, fechar a geladeira para você Tá. transportar para a próxima bancada. Se não for possível, daí a gente tenta deixar pelo menos as duas laterais do fogão livres. Que seja pequeno, 20 centímetros, só para apoiar ali uma espátula, alguma coisa, mas já traz mais funcionalidade na cozinha. Quando você fala em triângulo, eu entendo que a maioria é a geladeira, a pia e o fogão. No mesmo plano. No mesmo No plano. mesmo plano. Sim. Isso, quando você fala triângulo, o que você quer dizer? Um fogão aqui Em atrás? planos uma geladeira- diferentes, exatamente. Em plano Em diferente. planos diferentes. Você pode ter o fogão, a pia e a geladeira. Então Tá. você tem fogão, pia no mesmo plano, a geladeira tá fora. Ah, entendi. Entendeu? Tenta desenhar realmente um triângulo. Tá. E Realmente um triângulo. Isso é o É ideal. o fluxo, né? É o o fluxo que Agora, vai se facilitar. você vai ter linear, então você tenha a geladeira Uma de um sequência. lado, a pia Isso. no meio e o fogão mais pro outro, né? Tá. Pra gente tentar ter uma dinâmica. Ou não, eu vou deixar a pia lá no canto, porque eu acabo usando mais aqui a geladeira e o fogão. Então, Não, legal. é bem da dinâmica, assim, do que a pessoa usa. Se a pessoa usa muito forno, vai deixar o forno embaixo ou vai deixar ele mais alto? Tem essas dinâmicas. Por exemplo, eu não uso muito forno, eu uso mais o cooktop. Então, pra mim, o cooktop tem que funcionar e perto da pia, que toda hora eu vou lá, pego um negócio e volto Entendi. pra cá. O que acontece que dá ruim em cozinha? Quando você tem o cooktop de um lado e a pia do outro lado. Aí você fica, pinga pra cá, pinga pra lá, pinga pra cá. No final, aí é tá complicado mesmo. tudo zoado. É verdade. Então, é se verdade. você vai ter um Bagunçou a cozinha cooktop... inteira. Bagunçou tudo. Se você vai ter um cooktop na ilha, põe uma cuba pequenininha ali do lado, só pra te atender ali naquele fluxo do cozimento mesmo, e depois a louça geral você põe na outra pia. Mas é importante ter uma pia perto Só do... que eu morei numa casa exatamente assim, o cooktop no meio e a bancada aqui. Aquele corredorzinho ali, meu... É terrível. Não, tudo caiu. É treta, é derrubou Big aqui. Brother. É Big Brother. Tudo Meu cai, Deus. você E pinga o pior tudo, se né? tá dois na cozinha, então. Nossa. É. É, um batendo com o outro. Não tem jeito. Então, Não funciona assim... legal. Não funciona. Sempre que você for pensar num cooktop na ilha, pensa numa pia do lado, que seja aquela cuba redondinha da menor, mas tem que ter perto. Senão Verdade. não fica funcional. Verdade, não fica funcional de verdade mesmo. E a pessoa que tá do outro lado, que o lado oposto da pia, ela não tem mobilidade, ela tem que pegar ali a água que tá quente e dar a volta que o outro tá fritando. É uma confusão. Uma confusão. Não funciona. Não funciona. Quem já teve sabe como que é. Sabe como que é? Quem não teve, Nunca não mais queira ter. exatamente.